Olá, moçada, retornaremos hoje, né? Então aqui nós temos uma aulinha hoje, continuando a eletroquímica, sobre a pilha de Daniel, né? Pilha, vocês sabem o que é o empilhamento, né? Então, olha, a pilha de Daniel, na verdade, Daniel é um italiano, químico italiano, ele colocava uma placa de cobre e uma placa de zinco alternando, ó. Uma placa de cobre e uma de zinco. E aqui no meio ele colocou um algodão embebido, um pedacinho de pano embebido com ácido sulfúrico. Quando ele observou isso aqui, ele ligou as pontinhas aqui, ó, colocou a lâmpadazinha e essa lâmpadazinha acendeu. Ou seja, essa pilha aqui, esse empilhamento, estava produzindo a corrente elétrica. Então, quais são que semi-reações ocorreram aqui? O zinco, ó, se transformou no cátio, perdendo 2 elétrons. O cobre recebe esses 2 elétrons, transforma em cobre zero. Juntando as duas reações, 2 elétrons do lado direito, 2 do lado esquerdo cancela, fica a equação da pilha de Daniel. O zinco sofre uma oxidação e o cobre sofre uma redução. Então isso aqui é uma reação de óxido-redução. Então toda pilha é uma reação de óxido-redução. Trazendo isso aqui para o laboratório, a pilha de Daniel ela se baseia desse jeito aqui, ó. Então isso aí é o esquema de uma pilha de Daniel, que é essa mesma aqui, só que aqui de maneira mais sucinta. Então aqui nós temos, ó, uma placa de zinco e um fio ligando essa placa a outra placa de cobre. Aqui no meio nós temos uma ponte salina. O que é uma ponte salina? É um tubinho por onde vai passar os íons. Então, pelo fio aqui, vai passar os elétrons. E pela ponte salina vai passar os íons que estão aqui, ó. Esses íons que faz o equilíbrio da pilha. Aqui temos o voltímetro, onde vai medir essa corrente elétrica que vai passar por aqui. Toda pilha é uma reação espontânea. Toda pilha é uma reação espontânea. Que é isso? Ela ocorre espontaneamente sem precisar de uma força externa, que é diferente da eletrólise. A eletrólise, que é o processo, por exemplo, de galvanização, ela precisa de uma corrente elétrica, que tem uma maquininha que tem eletricidade, para poder ela fazer a reação química. É o contrário da pilha. Tá? Enquanto a pilha, o zinco, é obrigatório, ele naturalmente perde elétrons, lá na eletrólise eu vou ter que jogar elétrons para o zinco. Ele vai ter que receber esse elétron de qualquer maneira. Tá? É forçada, é não espontânea a eletrólise. E a pilha não, a pilha é uma reação espontânea. Funcionamento da pilha. Quem é que vai sofrer oxidação? É o zinco. Tá? O zinco é o elemento mais fácil de oxidar do que o cobre, que é um metal nobre. Então os elétrons vão sair da placa de zinco em direção à placa de cobre. Então, os elétrons saem aqui, ó, Ezinho de eletronegativo, Ezinho de eletronegativo, tá? Os elétrons saem da placa de zinco em relação à placa de cobre. Pronto. Esse é o primeiro passo da pilha. Qual é a semi-reação que vai ocorrer? O zinco vai perder 2 elétrons e vai ser transformado em zinco 2+. Então, essa é a semi-reação do lado esquerdo. Ora, se os elétrons saem daqui, vocês sabem que cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de sinais diferentes se atraem. Daí, os opostos se atraem. Certo? Se os elétrons estão saindo daqui, é porque eles estão sendo expulsos. Ora, se eles estão sendo expulsos, é porque o elétron é negativo, então ele vai ser expulso por um polo negativo, porque se fosse um positivo, ele ia ser atraído. Então, esse polo aqui, cada polo desse aqui a gente chama de cuba eletrolítica. Cuba eletrolítica do zinco, cuba eletrolítica do cobre. Então, como os elétrons saem daqui que tem carga negativa, é porque esse polo aqui é o polo negativo. Ora, como é que a gente chama um íon negativo na química? Ânion. Então o nome dele é ânodo ou anodo, tanto faz. Ânodo ou anodo.
Pronto. Esse é o polo negativo. Se os elétrons estão chegando lá, é porque estão sendo atraídos, ó. Elétron negativo, então vai ser atraído por um polo positivo. Então, esse polo aqui é o polo positivo, chamado de cátodo. Cátodo ou cátodo, tanto faz. Cátodo ou cátodo. Então, nós temos aqui o ânodo, que é o polo negativo, e temos o cátodo, que é o polo positivo, que vem de cátion, né? Cátion, ó, é um íon positivo. Pronto. Já sabemos aí o movimento dos elétrons. Se o cobre recebe os elétrons aqui, ó, quem vai receber os elétrons? É o cobre que está neutro ou é o cobre que está positivo? Ó, é o cobre que está positivo, porque elétron é positivo. Então, o cobre recebe esses dois elétrons doados pelo zinco e transforma em cobre zero. Tá? Zero, pessoal, é a placa, é um metal puro. Tá bom? Então, fazendo a soma aqui, vai dar o que eu fiz aqui do outro lado. Os elétrons de um lado cancelam com os elétrons do outro. Então, aqui a pilha de Daniel vai ter zinco zero, mais cobre 2 mais, formando zinco 2 mais cobre zero. Pronto. Ora, pessoal, se o zinco está saindo de zinco metal para íon, íon é na solução. Aqui dentro vai ter uma solução de sulfato de zinco e aqui do outro lado uma solução de sulfato de cobre. Tem que estar em meio aquoso isso aqui. Você tem que ter íons pelo meio para que ocorra o equilíbrio da pilha. Porque só os elétrons passando para lá não vai ter equilíbrio. Então tem que ter aqui o transporte de íons entre uma curva e a outra. Pronto. Então, como os elétrons saem aqui do zinco, ó, o zinco é transformado de metal em cátion. Então ele sai dessa placa aqui, ó, e vai para a solução, ó. Ele sai daqui e vai para a solução. Ou seja, essa placa de zinco vai ficar sendo gasta. O zinco está sendo transformado daqui em zinco 2 mais, ó. Então essa placa aqui vai ficar gasta. Ela vai ficar corroída. Corroída. Ela só não acaba devido à ponte salina aqui, faz o equilíbrio. Ó, ela vai ficar corroída. Bom, então a placa de zinco fica corroída. Corroída. Ou seja, ela ficou gasta. Pronto. Ora, se os elétrons chegam lá, ele não vai ser recebido pelo cobre zero, vai ser recebido pelo cobre 2 mais aqui, ó. Os elétrons vão atacar aqui e neutralizar o cobre. Então aqui é o contrário. Aqui, ó, os íons saem da solução e vai para a placa. Então essa placa aqui vai ficar gordinha, ó. Vai ficar cheinha de massa. Ó. Ela vai ficar uma placona aqui, ó, recheada de massa. De onde? É o cobre da solução que vai ser transformado em cobre metálico. Então, quem perde elétrons, perde massa. Quem ganha elétrons, ganha massa. É a maneira de você, o bisuzinho. Então, quem perde elétrons, perde massa. Então, sempre a placa que vai perder elétrons, ela vai ficar corroída, vai perder massa. Sempre a placa que recebe elétrons vai ficar gordinha. Tá? Pronto. Então, aqui vai ficar corroída e do outro lado essa placa vai ficar cheia. Ela vai ficar com massa. Vai ficar cheinha. É isso? Com massa. Pronto. Então, placa de zinco corroída, placa de cobre vai ficar cheinha. Vai ganhar massa, né? Ela ganha massa. Ganha massa. Ganha massa. Qual é a função da ponte salina? Então, vamos ver aqui, ó. Do lado esquerdo, como o zinco está saindo da solução e indo para a placa, essa solução vai ficar o quê? Diluída. Então, a solução aqui vai ficar diluída. Então, sempre no ânodo, a solução fica diluída. Por quê? Porque os íons estão saindo da solução e indo para... saindo... Está errado aqui, rapaz. Diluída é lá, o zinco está indo para cá. Vamos lá. Então, como a massa está saindo da placa e indo para a solução, ela vai ficar concentrada. 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 Por quê? É como se essa massa do zinco aqui da placa estivesse caindo na solução aqui, ó, e aumentando a quantidade. Na verdade, aumenta a quantidade. Então, ela vai ficar concentrada. Do outro lado é o contrário, ó.
A solução aqui, ó, o cobre está saindo da solução e indo para a placa. Ou seja, é como se a placa estivesse chupando a massa da solução. Então essa solução aqui vai ficar o quê? Diluída. Diluída. Tá? Então, do lado esquerdo aqui no ânodo, a solução fica concentrada. Por quê? Porque o metal está indo para a solução. A placa está desgastando e aumentando a massa. Do outro lado é o contrário. O cobre está saindo da solução e indo para a placa. Ela está atraindo a massa. Então a solução vai ficar o quê? Diluída. Ou seja, aqui fica a solução mais forte e aqui mais fraca. Qual é a função da ponte salina aí? Transporte de íons. De onde? Da solução das cubas eletrolíticas. Ora, qual é o íon que está em excesso aqui? É o que está sendo produzido. Qual é o que está sendo produzido? Os íons normais. Então, esses íons normais, ó, a tendência é que ele saia daqui e vá para lá, ó, pela ponte salina. Tá? E aqui, o que está em excesso? Ora, se o cobre foi para a placa, vai ficar em excesso é o SO4. Então, o SO4 vai vir por aqui, ó, para cá. Ou seja, vai haver um equilíbrio. Para que esse equilíbrio? Para que essa placa aqui não se consuma logo. Senão a pilha não ia gastar. Ela não ia gastar nunca, né? Ficar a vida inteira usando a pilha. Não, ela vence, né? Ela acaba. É exatamente por isso. Porque um dos polos da pilha vai se desgastando. Tá? Então, semi-reação do ânodo, semi-reação do cátodo. Aqui é a equação global da pilha. Então, ânodo, polo negativo. Cátodo, polo positivo. Fio, transporte de elétrons. Ponte salina, transporte de íons. Solução do ânodo fica concentrada. Por quê? Porque a solução ganhou massa da placa. Solução do cátodo, ou cátodo, ficou diluída. Por quê? Porque os íons saem da solução e vai para a placa. Placa de zinco fica corroída, fica gasta. Placa de cobre fica cheinha, ganhou massa. Equação global da pilha é essa aqui. Certo? Quais são os íons que passam pela ponte salina? O que tiver em excesso aqui. Olha, o que está sendo produzido aqui é o zinco. Se ele está sendo produzido, ele está em excesso. Então a tendência é que ele vá para lá. É pouco, não é muito não. Pouquinho para lá, para balancear. Aqui que está em excesso. Ora, se o cobre sai da solução e vai para a placa, então o que fica em excesso é o SO4. Tá? Porque está no empate. Como saiu o bar desse aqui, ele ficou em grande quantidade. Então ele vai para lá pela ponte salina. Tá bom? Então é isso aí. É a pilha de Daniel.